Olá, boa tarde pessoal, aqui é o professor Ed Carlos que está falando, do Seja Deputado Guilherme. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Vamos lá para mais uma semana, não é verdade? Mas que a vida continua e as atividades já estão postadas lá no Face, todos estejam bem. E vamos lá então, hoje eu vou falar com o pessoal do nono ano, volume 4, da unidade 3. Vamos estar falando um pouquinho mais do continente asiático. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Oriente Médio e também de um grande país da região que é o Japão. Nós vamos falar essas todas que eu vou estar falando um pouquinho agora. Vocês vão estar lendo da página 69 até a 75. Leem com calma que vocês conseguem desenvolver a atividade tranquilamente. Certo, pessoal? Então vamos lá. Na página 69 ele vai começar a estar falando do Oriente Médio. O que é o Oriente Médio? O Oriente Médio, como vocês podem ver, vocês ouvem falar muito de conflitos na região. Então vamos lá. O Oriente Médio é uma área de mais de 6 milhões de metros quadrados. Ele fica num ponto estratégico entre a Europa e quase todo o seu restante no continente asiático e ainda faz fronteira com a África. Foi nessa região onde surgiu a primeira civilização mesopotâmica, à margem dos rios Tigres e Eufrates. Como vocês estão craque em história, com certeza vocês vão relembrar. Foi nessa região que começou as primeiras atividades de agricultura. Porque antes os povos eram povos nômades, eles iam aonde tinha água para eles poderem estarem plantando, sobrevivendo. Então eles não se instalavam num lugar só. A partir desse momento dessa civilização mesopotâmica, eles começam a ser um povo mais sedentário, um povo estático. Eles viam que tinha água ali, que eles poderiam sobreviver tranquilamente muito tempo ali. Foi há 4.000 anos mais ou menos, quando surge essa civilização mesopotâmica, nessa área que hoje é chamada de Oriente Médio. E também foi nessa região que apareceram e também desapareceram muitas outras civilizações. Então, para vocês verem que é uma região bem complexa há muito tempo atrás. E nesse Oriente Médio, ele prevalece a religião muçulmana como majoritária. Por quê? Porque a grande maioria das nações que estão ali ao lado são de origem árabe, à exceção de Israel, que a religião, na sua grande maioria, é judaica. Então, o Oriente Médio na sua grande maioria, países árabes, com exceção de Israel, que tem a religião judaica. Então, para vocês verem por que essa região, esse local, ele é estratégico para o mundo. Porque um dos principais conflitos que tem lá, tem vários conflitos gerados nessa região. Pode ser desde que eles sejam territoriais, políticos, econômicos, tudo isso tem conflito nessa região. Vocês podem ouvir falar, vocês vão escutar muito, com certeza já leram, ouviram falar de algum conflito nessa região. Sempre vai ter. Por quê? Porque sempre vai ter essa luta do povo árabe contra o povo judeu, que é o povo de Israel. Enquanto o povo judeu, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU vai criar o Estado de Israel e vai trazer todos os judeus do mundo e cria-se o Estado de Israel em 1948. Mas e os povos árabes? Hoje eles têm aquela OLP, que é a libertação da Palestina. Então eles estão correndo atrás de ter o seu país deles, a Palestina sendo um país. Então sempre vai ter esse confronto entre os árabes e judeus. E a maioria dos conflitos nessa região, ela é Por causa do petróleo. Porque os Estados Unidos, quando ele invade o Iraque em 2003, Saddam Hussein tem armas biológicas. Mas não era nesse sentido que ele estava procurando armas biológicas. Ele estava preocupado em estabelecer uma base ali no Oriente Médio e atrás de petróleo, porque tem várias empresas por trás, americanas, europeias, que querem o petróleo da região. Então os Estados Unidos, ele não é o bonzinho que chega lá para ajudar o Iraque a tirar o ditador Saddam Hussein. Não, ele está lá porque ele quer instalar base, e a base dele na região que ele ajuda é Israel. Então, por isso que a maioria dos países árabes não gostam dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre toma partido
para Israel, sempre vai defender Israel na região. Tanto é que ele tem base lá próximo no Golfo lá, por quê? Para ajudar Israel numa eventual guerra contra seus inimigos ali próximo. Então, o principal conflito dessa região é o petróleo. Certo, pessoal? Então, leem com calma que vocês fazem essas atividades normal, tranquilo. Seguindo um pouquinho, lá na página 72, vamos falar de um país que é muito potente na região também asiático. O Japão era o país mais rico lá do continente asiático. Ele perdeu esse posto agora faz pouco tempo, 2, 3 anos atrás, perdeu para a China. Hoje a China ela é economicamente mais rica que o Japão, mas em termos social, o Japão ainda é melhor para se morar do que a China, porque é onde tem menos desigualdade social, vamos colocar assim. O Japão é um país formado por muitas ilhas. O Japão é formado por muitas ilhas e é um país que sempre foi crescendo. Antes da Segunda Guerra Mundial foi conquistando vários países e territórios da África por causa do seu nacionalismo. Era um país muito nacionalista, defendia com unhas e dentes a região e sempre querendo conquistar outras regiões. Conquistou lugares perto da China, na Índia, mas a sua economia ela é voltada porque na sua grande maioria é para o produto interno. Eles têm grandes produções de arroz, de peixe, mas isso era mais para o consumo interno. Mas um dos problemas do Japão é a baixa natalidade, morre-se poucas crianças e a alta expectativa de vida. Então a pessoa ela pode viver 90, 100 anos, então a quantidade de maioria de idosos é maior do que de jovens. Então o Japão está perdendo aquela força de trabalho e o país não sabe como é que vai conseguir se equilibrar nisso, porque vocês sabem que aposentado ele tem que receber, mas para ele receber alguém tem que estar trabalhando para estar pagando para eles poderem estar recebendo seus dinheiros. Então o Japão é uma nação que perdeu seu posto de riqueza no continente asiático para a China, mas em termos de social ainda é melhor, como eu já falei para vocês. O Japão ele teve uma perda enorme na Segunda Guerra Mundial, quando ele perde 2 cidades com a bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, né? Relembrando um pouquinho mais de história lá, né? Mas após essas quedas dessas 2 bombas no Japão, os Estados Unidos o mesmo promoveu ajuda, recuperação do Japão nisso. Na década de 70, o Japão já estava recuperado economicamente e até industrialmente, e até colocou empresas nos Estados Unidos. Mas é claro que os Estados Unidos, ele não foi também o bonzinho nessa história. Ele pegou, ajudou a reerguer o Japão, claro, mas ele estava pensando o quê? Também em riqueza no seu mercado japonês. Colocar várias empresas americanas dentro do Japão. Certo, pessoal? Então, o continente asiático ele é bem complexo. Mas, como eu falei lá, o Oriente Médio é o grande famoso, que é citado mais por causa do petróleo, e o Japão, que hoje a gente falou um pouquinho, que é uma grande nação do continente asiático, mas que teve um período de bastante conquistas antes da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, porque perdeu 2 cidades com a bomba atômica, mas depois se reergueu novamente, economicamente subiu, se tornou uma das nações mais ricas do mundo, mas só que hoje ela perde esse posto dentro do continente asiático para a China. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouco. Fiquem bem, se cuidem, fazem com calma e leem com calma a atividade. Ótima semana a todos, um abraço, se cuidem e fiquem bem.